uma fala do presidente depois de 44, quase 45 horas. Depois do anúncio do Lula como presidente da República através da democracia, ontem o presidente Bolsonaro, que vai até o fim do ano no mandato, ele acabou falando brevemente num discurso em que para muita gente foi um discurso dúbio. Para outros, o entendimento de que ele vai fazer uma transição, colocando inclusive o ministro da Casa Civil depois na incumbência de fazer essa transição com o governo Lula a partir de amanhã. E para muita gente, uma movimentação que deixa no ar um posicionamento do quê? Não sabemos, nós vamos conversar com os nossos analistas, o nosso cientista político está aqui, o Arthur Braga, para falar sempre sobre esse, entre outros pontos. Teremos convidados hoje, o professor cientista político também do Brasil, Flávio Rocha, vai nos ajudar nesse entendimento, assim como os jornalistas e o cientista da bancada. Arthur, bom dia, tudo bem com você? Bom dia Lombardi, bom dia Márcio, bom dia a todos. Dia. Arthur, ontem você ouviu, né, o discurso breve do presidente, já de antemão, para saber do nosso cientista político, o que achou do discurso do presidente, Arthur? Faltou algo principal, né? Que seria aquele reconhecimento claro do que está acontecendo com relação à eleição e acaba mandando um recado muito bem claro, muito de acordo com o que a gente estava conversando ontem, né? Não é para fazer fechamento, não é para fazer algazarra. Quando eu disse sobre informações que eu tinha internamente, bateu exatamente com o que o presidente falou, né? Não é para o pessoal fechar nada. A ideia da turma que está tentando defender essa ideia, né? Eu estou aqui como simplesmente não um porta-voz de um grupo, mas sim um porta-voz de informação do que está acontecendo. De que não é para chegar mercadorias, essas coisas, para ver se mexe alguma coisa no meio político. Então, ele pareceu ser conivente com esse tipo de história e meio que puxou a orelha com relação a quem está fechando, né? Não é para fazer como, palavras dele, né? Como a esquerda faz. Ou até propriamente para quem pede uma intervenção do artigo 142, sim, que no entendimento da minoria, Arthur, seria uma intervenção militar mediante alguma desordem, algum estado de sítio que não está ocorrendo. Colocam essa ideia como se fosse algo extremamente popular no meio bolsonarista, etc. Mas não é. Isso aí é uma grande besteira falar a respeito de 142, até porque se a pessoa for um bolsonarista, a primeira coisa que acontece com 142 é afastamento do presidente. Então não faria nem sentido. E a possibilidade até de uma prisão do presidente. Sim, com certeza. Né? Então uma vacância, como o pessoal começa a falar sobre como foi 64, eu expliquei ontem, também é a mesma coisa. Não tem como o Congresso fazer nada com relação a isso, porque o presidente está lá, está na cadeira. E ele tem direito de estar lá até janeiro, né? Então... Verdade. Mas esse entendimento parece que não é compartilhado, né? Os amigos disseram aí que talvez isso seja um sentimento de uma minoria. Eu até imaginava que fosse, mas fiquei bastante apreensivo e assustado em ver ontem lideranças proeminentes, influências, alguns próximos até, pessoas até do meu convívio, que têm esse poder, né, de conexão com a grande massa, fazendo conclamações exatamente indo nessa direção. Pessoas que passaram até pelos microfones da nossa Rádio EC recentemente, dando entrevista, conclamando de forma literal, tirando o presidente Bolsonaro para preservá-lo, inclusive, né, de uma eventual responsabilidade, até mesmo de uma prisão, mas conclamando para que as pessoas fossem e cercassem os principais batalhões do Exército Brasileiro em várias partes do Brasil e para pressionar que houvesse sim uma atitude por parte das Forças Armadas, o que talvez a gente vá debater durante o dia de hoje, mas que trouxe para mim bastante surpresa e apreensão. Mas aí só um detalhe, né, pra gente poder trazer a história aqui, né? Isso não vai em direção 142, isso aí vai à revolta tenentista, da crise da revolta paulistana, onde as famílias foram para os quartéis para poder fazer isso, mas então não é 142. Então, porque as pessoas confundem demais. A militar parece que é 64, parece que é 142, mas cada jeito é um jeito, não é a mesma coisa. Se mistura, de certa forma, né, uma espécie de várias identificações de uma intervenção de uma forma ou de outra. E é preciso ficar bem claro. O próprio Márcio está falando de alguém que eu acho que eu sei de quem se trata, que eu também vi, também sigo, enfim. Ele pede para que as pessoas se dirijam para a frente dos quartéis, mas nesta mesma fala, ele diz que não é para acionar 142, porque quem tem a mentalidade limpa, cristalina, sabe que não há motivo para isso. O próprio presidente joga
Constituição, aquele jogo dentro das 4 linhas, como ele fala, não é isso? No seu discurso foi exatamente isso. Agora, um recesso, uma manifestação que eu acho uma bobagem, eu acho uma politicagem nas costas dos ingênuos, porque se é democracia, não tem por que fazer isso. Ok. Mas a pessoa ela tem esse direito, obviamente. Mas se não é um 4-2, é o quê, então, na porta dos batalhões? É o tenentismo, Márcio, 1930, então. Revolução Paulista. A gente pode parar para poder falar sobre história, que eu acho super Não, legal, okay. inclusive. Não, tudo o que bem, não é um mas- 4-2, o que não é Mas 64, é uma parte da história do Brasil esclarecida. Você é uma pessoa esclarecida, estudada, inclusive dedicada para esse tipo, né, de material histórico, né? E é óbvio que as pessoas que estão na rua não têm esse entendimento e não vão. Olha, pessoal, não é um 4-2, viu? É a Revolução Tenentista. Mas não é assim mas que eu funciona. quero dizer, Não é assim Márcio, que a banda que o toca, né, corpo- gente? Mas corpo que a tá se conclamação formando. é exatamente essa, inclusive de muitos. Só não é um 4-2. E também não fala sobre o tenentismo. Não, porque eu tô só dando nome porque a pessoa às vezes não conhece o que é que ela tá fazendo naquele sentido, mas Não, por isso eu que eu tô entendo falando, como Agora, na isso prática, tudo, gente, isso na tudo é prática desordem. significa o quê? Desordem. Exatamente. É desordem, Na claro prática que é. significa o quê? Mas a gente tem... isso, Mas é isso mesmo que a gente tem sendo que uma entender, desordem, né? Márcio, a gente precisa entender que é uma representatividade, é uma onda que se levanta metade do país, viu? É metade do país. mas- A gente tem que enxergar que metade do país não está contente. Só que Eu também entendo. Vamos Mas a vamos margem lembrar da um lei. detalhe. Vamos não lembrar- pode a margem promover da a lei, né? desordem. Mas Lógico, vamos não pode lembrar um promover detalhe. não pode promover a desordem. Nós estamos, inclusive, tentando fazer aqui um esclarecimento daquilo que é difícil, por conta de já não estarem respeitando a democracia, porque senão a eleição foi fraudulenta. Mas olha só, tem uma explicação mas olha para só isso. que engraçado que foi falar sobre isso, inclusive. O que você pegar a voltar lá em 1930, o que acabou com a República Velha, que foi que nós, inclusive, fizemos toda uma base histórica, foi justamente a revolta tenentista. Foi a Revolução Paulista, de 1930. Então, foi isso que dividiu, acabou com aquele café com leite que o pessoal estuda na escola, né? Minas, São Paulo, Minas, São Paulo, Minas, São Paulo. Foi isso. Então, assim, deu certo em 1930, né? Não quer dizer que vai funcionar agora. Estamos em porque- 2022, Exato, né, eu gente? entendo. É por isso que a gente olha pra né? história pra gente aprender e dizer, olha, aquilo deu errado, aquilo deu certo, ó, o caminho não é esse, o civilização caminho é tende aquele. a evoluir, não a involuir, né, Arthur? Você como Sim, um sim. cientista político e historiador pode talvez até comungar, né, desse Não, concordo, pensamento. mas né? a história gente ela tem que não é andar uma frente linha e não pra trás, pra né? cima ou pra baixo, ou pra direita ou pra esquerda. A história é uma espiral, ela vai se repetindo de É um maneira organismo diferente. vivo, né? Ele vai se escrevendo, né? Exato, então tem que olhar pro passado pra poder Olha, ver. inclusive, o pessoal pede para ir para a porta do quartel, né? Já que a gente está falando de tenentismo, vamos voltar a uma linguagem bastante pretérita. Só que é o seguinte, tem quartel nacional do Brasil aqui nos Estados Unidos ou não? Eu tô perguntando, é sério. Eu Arthur. saiba não tem quartel. Você conhece, Márcio? Eu não conheço, não. Seria o consulado? Não é um quartel. O consulado é um corpo diplomático, né? Não é um quartel, né? Então tá bom, porque tem gente que tá promovendo manifestação hoje em frente ao consulado. São 8h14 agora, 8h14. Tudo faz parte, hein? Mas... Você viu o que nós ontem recebemos do Ratinho? Que foi você que me mandou, Márcio? Foi, não foi? Foi. É. Uma hora eu vou soltar aqui. Aliás, o Ratinho apoiou o Bolsonaro, hein? Diga-se de Absolutamente, apoiou. Assim, de peito aberto, né? Inclusive, até declarou na fase voto final. ao Bolsonaro e tudo mais. Não, ele esteve lá naquele encontro, inclusive, dos sertanejos, né? Lá no Isso. Palácio, falou, estava muito claro o posicionamento do Ratinho antes de 30 de outubro, antes do segundo turno. Mas a razoabilidade pede um pouquinho de decisões mais pé no chão, né? Após 30 de outubro. O Ratinho já foi o político, Ratinho, inclusive, eu achei, né? achei meu muito boa a estado, fala inclusive. dele. O Ratinho foi político no estado do Arthur, inclusive. O próprio eu vi Ratinho o Júnior, vídeo. né, Arthur? O próprio Ratinho Júnior, governador, acabou também engrossando, reeleito, né? Reeleito. Acabou engrossando o coro de todos os outros governadores, inclusive todos eles, inclusive trazia ontem, passo a passo, quando eles iam se manifestando no dia da redação, Rodrigo Garcia, Cláudio Castro, Romeu Zema, todos que apoiaram Bolsonaro no segundo turno, mas que na defesa da legalidade, da ordem, e imbuídos do papel que eles têm como chefes de Estado, colocaram a polícia para fazer aí a dispersão da multidão nos bloqueios, né? Agora o bloqueio é errado, né? Inclusive o presidente falou sobre isso, né? Eu acho que esse é um ponto importante para se falar. Agora, eu acompanhei a fala do Ratinho e a opinião dele ali, ela comunga com a de muita gente, e principalmente com o que o
presidente falou até agora, né, o que a gente teve de fala até agora, ela deixa muito espaço para muita interpretação. Sabe por quê, Arthur? E A aí eleição foi limpa ou não foi? Ora bolas. Então, cada um tem uma opinião a Então, respeito exato, disso. Né? é. Mas a do presidente, que é o que a gente está aguardando para poder saber se tem esse aceno ou não, para esse lado positivo, aí isso a gente não tem Mas ainda. se ele deixou o ministro da Casa Civil apto a fazer a transição com o coordenador que é o Alckmin a partir de amanhã, aí é que tá.